Ó, enquanto tá abrindo a live, ó, essa daqui é a Gilela Imports. Olha, Pijama. de pijama. Putz. E esse daí é o cabo. Mostra o cabo de 3 metros. Pra live, ó. Tá aparecendo aí? Eu não tô vendo que tá aparecendo. Tá? Aí, esse é o de 3, né? Esse de Ó, três. esse daqui é a ring light que ela arrumou pra mim. Aquele é o João e o Jorge. Oi, Jorge. Oi, João. Oi. Pronto. Agora as pessoas já sabem quem é a... Eu de pijama na live. Exatamente. Ai, eu vou... Ah, tem que convidar as pessoas, eu acho. Tá lindo. Agora eu vou precisar de Hoje a gente tem que esperar a Débora entrar. Não tá ficando legal. Eu também acho. Acho que o olho estragou tudo. João, você quer Danone? Eu ia dar maçã pra ele. Você quer maçã, filho? Não. Tá. Se ele quiser Danone, você leva ele lá pra escolher, tá, Jorge? Vai, vamos lá. Não entendi. Acho que eu só vou precisar dessas coisas. Deixa eu arrumar isso aqui. Poder acertar, né? É. E esse aqui faz tempo que eu não uso, né? Tem um tripé lá que ele é mais grosso, mais firme. Ele tá meio fechado, Júlio. Por isso que ele Talvez seja por isso também, né? E eu tô... Na verdade, eu deixei ele meio pra baixo, assim. Eu vou deixar que vai ser verde. Não é meu forte arrumar, mas eu acho que tá bom. Você quer subir mais? Não, acho que assim tá bom. Tá bom. Tá ótimo, vixi. Preciso esperar a Débora entrar agora. Eu não sei o que ela tá fazendo lá. Enquanto ela não entra, bom... Eu já mostrei a ring light, eu já mostrei acho que quase tudo. Da nossa patrocinadora Gi. E hoje foi um dia diferente, porque hoje tinha Joãozinho na escola, né, João? E a gente veio juntos, 5 conduções depois, a gente chegou. 5. 5. 2 pra ir, 3 pra vir pra cá. Ufa. Vamos lá, eu tinha falado que a gente estava no capítulo 4, capítulo 4. Beleza? Ah, eu não peguei água. Enquanto eu vou lá pegar água, vocês vão ficar vendo o João e o Jorge fazendo pintura. Aí. João e Jorge. Pronto, vocês estão aí. Mostra a pintura que vocês estão fazendo, enquanto eu vou pegando a água lá. Vocês vão querer comer alguma coisa? Não. Então tá, então... Voltando. A gente está pintando o menino dando oi pro cachorro. Tá bom. Ó, só não vem pra cá que eu pus água aqui, tá? Aham. Pra não derrubar. Oi, Dé, pede pra entrar. Ai, caramba, fiz merda aqui. Pronto. Ufa. Então, beleza. E aí, Ganda, como é que você tá? A Gi acabou de aparecer aqui na própria live. Karina tá aí, que é prima. Dé, tô só esperando você pedir pra entrar. Eu acho que é você que tem que pedir, viu? Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa tipo convidar para entrar. Então foi isso, galera. Hoje eu tô na atividade de pai, por isso que foi bem corrido. Pegar o João na escola, que é em outro bairro. Ô, Dé, você tem que pedir pra entrar.
chegou. Vamos lá? Fala, filho. Fala aí, gatona, tudo bem? E aí, tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Beleza. Tava falando, pessoal, que hoje teve parte especial. A Gi já apareceu na live, mostrando o cabo de 3 metros, 3 metros que ela tem. Mostrou a ring light aqui que ela disponibilizou para as gravações, a que eu tenho aqui. Já apareceu o João e o Jorge, já apareceram. Então hoje tá daquele jeito. E aí, como é que eu, estão as coisas? claro, né? Não tem você aqui para colocar água, arrumar as coisas, tudo. Me atrasei um pouquinho. Não, relaxa, eu cheguei com o João, a gente foi tomar banho. Agora ele parou para desenhar e... Ok. Vamos fazer a live, né? Bora. Não, Enquanto eu eles estão aqui também. se Hoje divertindo. foi dia de folga, filho. Hoje é dia de folga, dia de faxina, né? Aí deu uma ajeitada nas coisas, que amanhã a gente trabalha, então. É verdade. Ó, pessoal, capítulo 4, começando agora. Então já fechamos 3 capítulos da leitura. Fontes e técnicas específicas da história da África. Panorama geral. De Ti Obenga. E aí, eu já começo? Peraí. Tô Tá. arrumando meu material ainda, professor. Arruma aí o material. Pronto. Aqui, ó. Pronto? Olha a situação hoje. Olha como é que tá a água. Aqui. Nem a minha garrafinha eu trouxe. Também não. Fui lá pegar um copo rapidinho. Eu também sei correndo. Então vamos lá, galera. Para quem já tá com o livro ou quem não tá, depois vocês baixem no site da Unesco. Fontes e técnicas específicas da história da África. Panorama geral. Ti Obenga. Você já fez os agradecimentos, tudo? Eu cheguei atrasado, não fiz nenhum. Pra fazer no final. Só agradeci a Gi porque eu tava montando, ela tava aqui de pijama. Aí ela apareceu de pijama na live. Oh, meu Deus do céu. Fazer o quê, né? Então, vai para quem está aqui, também do meu Instagram, né? Porque agora a gente está do Instagram. Estamos fazendo a leitura do livro História da África. E o Du vai começar a ler o capítulo 4. Vamos lá. Isso aí. As regras gerais da crítica histórica, que fazem da história uma técnica do documento, e o espírito histórico, que pede o estudo da sociedade humana em sua caminhada através dos tempos, são aquisições fundamentais utilizáveis por todos os historiadores, em qualquer país. O esquecimento desse postulado manteve durante muito tempo os povos africanos fora do campo dos historiadores ocidentais, para quem a Europa era, em si mesma, toda a história. Na realidade, o que estava subjacente e não se manifestava claramente era a crença persistente na inexistência de uma história da África, dada a ausência de textos e de uma arqueologia monumental. Portanto, parece claro que o primeiro trabalho histórico se confunde com o estabelecimento de fontes. Essa tarefa está ligada a um problema teórico essencial, ou seja, o exame dos procedimentos técnicos do trabalho histórico. Sustentados por uma nova e profunda necessidade de conhecer e compreender, ligada ao advento da era pós-colonial, os pesquisadores fundaram definitivamente a história africana, embora a construção de uma metodologia histórica ainda prossiga. Setores imensos de documentação foram revelados, permitindo aos pesquisadores formularem novas questões. Quanto mais os fundamentos da história africana se tornam conhecidos, mais essa história se diversifica e se constrói de diferentes formas, de modo inesperado. Há cerca de 15 anos, produziu-se uma profunda transformação dos instrumentos de trabalho e hoje se admite de bom grado a existência de fontes utilizadas mais particularmente para a história africana. Geologia
paleontologia, pré-história e arqueologia, paleobotânica, palinologia, medidas de radiatividade de isótopos capazes de fornecer dados cronológicos absolutos, geografia física, observação e análise etnossociológicas, tradição oral, linguística histórica ou comparada, documentos escritos europeus, árabes, hindus e chineses, documentos econômicos ou demográficos que podem ser processados eletronicamente. Pois bem. A variedade das fontes da história africana permanece extraordinária. Dessa forma, devem-se buscar de forma sistemática novas relações intelectuais que estabeleçam ligações imprevistas entre setores anteriormente distintos. A utilização cruzada de fontes aparece como uma inovação qualitativa. Uma certa profundidade temporal só pode ser assegurada pela intervenção simultânea de diversos tipos de fontes, pois um fato isolado permanece, por assim dizer, à margem do movimento de conjunto. A integração global dos métodos e o cruzamento das fontes constituem desde já uma eficaz contribuição da África à ciência e mesmo à ciência historiográfica contemporânea. A curiosidade do historiador deve seguir várias trajetórias ao mesmo tempo. Seu trabalho não se limita a estabelecer fontes. Trata-se de se apoiar através de uma sólida cultura pluridimensional do passado humano, porque a história é uma visão do homem atual sobre a totalidade do tempo. Ô, Du, depois Oi. você fixa aí no comentário, tá? De leitura de história da África. Ah, é? É, para as pessoas saberem quando entrar o que a gente está fazendo. Ah, tá. Se você clicar em cima, aí você fixa. Tá, eu vou tentar fazer. Pronto. Beleza! Pode continuar, então. Beleza. A maioria dessas fontes e técnicas específicas da história africana, extraídas das ciências matemáticas, da física dos átomos, da geologia, das ciências naturais, das ciências humanas e sociais, estão amplamente descritas no presente volume. Desse modo, insistiremos aqui nos aspectos e problemas não desenvolvidos em outras partes. Sem dúvida, o fato metodológico mais decisivo desses últimos anos foi a intervenção das ciências físicas modernas no estudo do passado humano, com as medidas de radioatividade dos isótopos que asseguram a apreensão cronológica do passado até os primeiros tempos do aparecimento do Homo sapiens, no teste do carbono 14, e das épocas anteriores a 1 milhão de anos, método do potássio argônio. Atualmente... Posso ir? Pode. Atualmente, esses métodos de datação absoluta abreviam de modo considerável as discussões no campo da paleontologia humana e da pré-história. Na África, os hominídeos mais antigos datam de menos 5.300.000 anos, pelo método K/AR. Essa é a idade de um fragmento de maxilar inferior com um molar intacto de um hominídeo encontrado pelo professor Brian Patterson em 1971 em Lotagano, no Quênia. Por outro lado, os dentes de hominídeos encontrados nas camadas vilafranquianas do Vale do Omo, na Etiópia meridional, pelas equipes francesas Camille Argabold, Yves Coppens e americana F. Clark Howell, têm 2 a 4 milhões de anos. O nível dos Injatopos, nível 1, do célebre depósito de Olduvai, na Tanzânia, data de 1.750.000 anos, sempre através do método do potássio argônio. Assim,
Graças ao isótopo potássio-argônio, a gênese humana do leste africano, a mais antiga de todas no estágio atual dos conhecimentos, constitui a gênese humana propriamente dita, tanto mais que o monofiletismo é uma tese cada vez mais amplamente admitida hoje nas paleontologia geral. Em consequência, os restos fósseis africanos conhecidos atualmente fornecem elementos decisivos para responder a essa questão primordial da origem humana, colocada de mil maneiras ao longo da história da humanidade. Onde nasceu o homem? Há quanto tempo? As velhas ideias estereotipadas que colocavam a África praticamente à margem do Império Clio estão agora completamente modificadas. Os fatos, postos em evidência através de várias fontes e métodos, desde a paleontologia humana até a física nuclear, mostram claramente ao contrário, toda a profundidade da história africana, cujas origens se confundem precisamente com as próprias origens da humanidade. As informações obtidas de outras fontes, as ciências da Terra, por exemplo, iluminam igualmente a história, independentemente de qualquer documento escrito. A vida e a história da população da bacia lacustre do Chad, por exemplo, seriam dificilmente compreensíveis sem a intervenção da geografia física. É conveniente ressaltar o valor metodológico deste enfoque. Com efeito, a vida e os homens não se distribuem ao acaso na bacia do Lago do Chad, que apresenta de forma esquemática o seguinte quadro hipométrico. Uma planície central, de acumulação situada entre 185 a 300 metros de altitude, em torno um anel bastante descontínuo de velhos planaltos desgastados, cuja peneplanização foi às vezes camuflada por atividades vulcânicas recentes, unindo esses planaltos de, em média, 1.000 metros de altitude e as zonas baixas de acumulação a encostas geralmente íngremes afetadas por uma erosão ativa num clima úmido. É precisamente a zona de solos detríticos bastante leves que recebe a chuva e apresenta a maior densidade demográfica, ou seja, de 6 a 15 habitantes por quilômetro quadrado. Sobre o clima do Sahel, ocorre ainda boa densidade nos aluviões fertilizados pelas infiltrações ou inundações do Chad. Nos altos planaltos do leste e do sul, Darfur e Adamawa, de onde descem os tributários do lago, a população reduz-se a 1 habitante por quilômetro quadrado. No norte, já saariano, a densidade diminui ainda mais. O aspecto humano da bacia é, por consequência, estreitamente ligado a um problema de geografia física, de geomorfologia, que condiciona o desenvolvimento humano. Dessa forma, a civilização recuou diante do deserto. Ela retrocedeu até o limite da área em que o milho miúdo e o sorgo podem ser cultivados sem irrigação, na latitude aproximada do Nel Chad. As culturas irrigadas de legumes, tabaco, trigo duro são feitas às margens do Logone e do Chari. Agricultores, pastores e pescadores vivem na zona meridional, onde as águas fluvio-lacustres fecundam as terras, tornam verdes os pastos, atraem periodicamente uma multidão de pescadores. Ao contrário, a erosão nas zonas desérticas setentrionais torna o solo instável e a vegetação precária, caracterizada por arbustos espinhosos xerófilos. Mas tais estruturas geomorfológicas condicionam ainda outras atividades humanas. Por exemplo, as invasões dos conquistadores expulsaram várias vezes os agricultores autóctones dos planaltos salubres
e das planícies férteis, fazendo-os recuar para as zonas, inclinações ou cumes impróprias para a criação de gado. Desse modo, os Fulbe empurraram os Bum e os Duru para os terrenos menos férteis da Adamaua e os Quiroi, do norte de Camarões, para os terrenos graníticos e maciço montanhoso do Mandara. Ora, o trabalho nas terras dos declives, outrora submersos, e certamente rude e ingrato para estes povos, mas é o que melhor corresponde às suas ferramentas precárias. Por fim, a presença periódica ou permanente de áreas palustres na zona do aluvião cria condições para a existência de imensa quantidade de mosquitos, Anopheles gambiae, esses são os mosquitos. Existem, por outro lado, focos de mosca tsetse, Glossina palpalis, às margens do Logone e do Chari, nas formações higrófilas baixas de Salix e Mimosa asperata, que cercam os depósitos recentes. A malária e a doença do sono transmitidas por tais insetos transformam essas áreas em locais extremamente adversos. Em resumo, para ter uma visão concreta da vida humana na bacia do Chade, que conheceu antes várias flutuações quaternárias devidas a alterações de clima, o historiador deve necessariamente valer-se de uma série de fontes e técnicas particulares, extraídas das ciências da terra e das ciências da vida, já que a atual distribuição das populações, seus movimentos migratórios passados, suas atividades agrícolas, pastoris, etc., são estreitamente condicionadas pelo meio ambiente. Olha, bem legal essa daqui. No capítulo, acho que 1 ou 2, já falava que a história dos povos não se resumia só às condições populacionais, mas também às condições geográficas. E que as condições geográficas influenciavam muito. Aqui, além de falar dos registros de novas ciências para conseguir acompanhar tudo o que se desenvolve na África, ou seja, datação dos ossos ou dos resquícios que são encontrados, ainda tem outras ciências para mapear como eram as regiões, como funcionavam as migrações, aonde havia maior índice populacional e quais eram as condições na época. Então tem muito mais ferramental para identificar como é que se davam as relações naquelas regiões. E encontrar vestígios ou resquícios de mais de 1 milhão de anos é um negócio assustador, né? É muito forte. Então, eu estou surpreso. Bom, Dé, eu acho que a sua internet está ruim. Tá com sinal oscilando. Então, eu vou continuar por aqui, tá? O caso da bacia lacustre do Chade é apenas um exemplo entre outros. Todas as vezes que a curiosidade científica se libertou de certos esquemas restritivos, os resultados foram igualmente esclarecedores. Entre Liangapton e Bumi, do Vale do Omo, próximos do Turkana, no noroeste do Quênia, existe uma diferença imunológica notável, manifesta nos exames de sangue dos homens testados, 300 indivíduos em 1971 e 359 em 1972. Tal diferença não era observável entre os sexos, mas entre as aldeias, que reúnem de 20 a 300 habitantes.
Essas aldeias cuja população vive de criação, agricultura, coleta, caça e pesca obedecem a uma organização clânica rígida, acentuada por uma distribuição em setores territoriais. Mas não existe nessa sociedade nenhum chefe acima do membro mais velho. Desse modo, as diferenças originárias da organização social territorial dos Nyanganton projetam-se na O problema sorologia, heurístico e o mapa das epistemológico reações dos fundamental soros, os permanece. Eita, vou cair. antígenos arbovirais, reproduz exatamente a distribuição territorial da população testada. Fala, gata. Tá ruim, né? A minha conexão. Eu mudei já a minha. Você mudou a... Mudei a Não, rede. beleza, Tava... continuei aqui. Eu tô na página 63. Eita. Não, eu tô seguindo. Você parou no conhecimentos? Populações testadas. São testadas. Ah, tá. Primeiro parágrafo. Tá ótimo. Eu não sei, eu tava com a outra conexão. Aí eu coloquei agora. Nádia, Ganda, voltei. Tomara que não caia a minha conexão. Tá meio difícil. Aí, Nadinha, a gente tá falando da África e olha, chegamos nos pontos bem legais aqui, gatona. Nádia com aquele bebê lindo, né? Posso continuar? Vai, manda ver. Esse exemplo de colaboração dinâmica entre o parasitológico e o antropólogo pode ser de grande utilidade para o historiador. Parasitólogo e antropólogo, desculpa. É importante que ele saiba da existência desse material documental que pode revelar-se pertinente na análise dos comportamentos sexuais e no estudo do crescimento demográfico de Nyangaton. O problema heurístico e epistemológico fundamental permanece sempre o mesmo. Na África, o historiador deve estar absolutamente atento a todos os tipos de procedimentos de análise, para articular seu próprio discurso, fundamentando-se num vasto conjunto de conhecimentos. Esta abertura de espírito é particularmente necessária quando se estudam períodos antigos, sobre os quais não se dispõe nem de documentos escritos, nem mesmo de tradições orais diretas. Sabemos, por exemplo, que a base da agricultura para os homens do Neolítico era o trigo, a cevada, o milhete, na Ásia, na Europa e na África, e o milho na América. Mas como identificar os sistemas agrícolas iniciais que surgiram há tanto tempo? O que permitiria distinguir uma população de predadores sedentários de uma de agricultores? Como e quando a domesticação das plantas se difundiu nos diversos continentes? Quanto a isso, a tradição oral e a mitologia prestam apenas uma pequena ajuda. Unicamente a arqueologia e os métodos paleobotânicos podem dar uma resposta válida a tais questões importantes, relativas a essa inestimável herança neolítica que é a agricultura. Ô, Du, dessa parte quando caiu minha conexão, então está falando dos outros métodos que estão sendo utilizados para contar a história da África, né? Sim, sim. Lembra, ó, nos outros capítulos eles falaram da mitologia, que era muito importante, era uma referência. Falaram da tradição oral e dos relatos e dos costumes. Chegaram na importância da mulher e na formação social, como isso influenciava. E agora o que eles estão identificando é que tudo isso é muito importante, mas hoje o ferramental que existe é muito maior. E essa relação entre outras ciências, para além do historiador, para além do antropólogo, está mostrando que existem muito mais relações e que dá para mapear muito mais hábitos dentro da pesquisa arqueológica e da pesquisa de identificação do que foi a vida e de como foram as comunidades do que se podia antigamente. E que a África é muito beneficiada por isso, porque ela tem uma extensão de vida, uma extensão de registros que dificilmente se encontra em outro lugar. Então,
É engraçado porque a África acaba sendo um dos últimos continentes a ter o seu povo identificado, reconhecido e sua história contada, mas ela se vale de um ferramental muito melhor hoje. Ou seja, dá para se aprofundar muito mais na história da humanidade através da identificação da história da África. E nada de achismos, né? Exato, não tem Tantos achismos. estudos, né? Só estudos profundos mesmo aí na. E a Nádia é historiadora. Que delícia! Olha só! Olha lá ela falando. Ó. Os costumes alimentares falam muito sobre uma civilização, porque sobrevive na tradição oral. E aí tá falando a respeito da. Eles Sim. fazem a pesquisa, né, arqueológica, como é que é? Botânica. Esqueci o nome aqui que eu li. Até isso eles têm um historiador específico para fazer esse tipo de estudo, né? Para saber o que essa população comia, quando aquele alimento foi, entre aspas, domesticado, né? Para que eles pudessem praticar agricultura. E a questão, mas, por exemplo, eu acho que é bem real isso que a Nadinha falou, e agora eles complementam com uma questão. O que chega para nós é o que eles conseguiram consumir e conseguiram desenvolver. Agora, nem sempre foi assim. Então, por exemplo, quando um povo é afastado por guerra, ou por invasão, ou por peste, por exemplo, que é o que eles estão mostrando, de um lugar que aparenta ser de fácil vivência para um lugar de difícil convívio, o hábito muda, toda a história muda. Então, um lugar onde se podia plantar e ele é dominado e o povo é afastado, o que eles estão descobrindo é que esse povo migratório também muda de hábitos. Isso vai influenciar na mitologia, no mito do povo, nas histórias que serão contadas, na forma como eles lidarão aqui na parte genética, como isso muda a relação física ou a relação estrutural dessa população, como é que isso mexe com eles. E relata um pouco dos hábitos, como é que eles fizeram para lidar. Aqui eles levantaram até questões sexuais, né? Quais eram as práticas ou os hábitos e como isso influenciou o desenvolvimento dessa galera, como é que isso foi mexendo no desenvolvimento da população. Hoje não tem globinho. Hoje não tem. Isso porque, olha, nós estamos falando de um monte de lugar legal. É verdade. Poxa, o Quênia, por exemplo, tá lá no mapa. Hoje não tem mapa, galera, mas, putz, o Quênia é super fácil de identificar. E eles estão falando de um lugar que existe até hoje. Só que com 1 milhão de anos. Quanta história tem lá, naquele chão, Nossa né? Senhora. Ó, a Nádia está falando aqui, sim, mas a memória fica. A questão é que as ciências estão com um novo olhar para a mitologia e para a história oral. Oi, João, tudo bem? Então, Nadinha, tem, mas pensa assim, a história que chega pra gente não é a história do último 1 milhão de anos. É a história dos últimos 100 mil anos, 50 mil anos, quando muito. Então, a tradição oral ou a memória que vai ser trazida vai ser o que não é pouco desse último milênio, desses últimos 2 milênios, 5 milênios. Mas eles estão falando de 1 milhão de anos. Então, talvez não tenha sobrevivido tanta história assim. Até porque o registro naquela época não era tão bom ou tão bem desenvolvido como agora. Mas o registro que a gente tem, esse último quadro, que era muito para nós, a gente está descobrindo que é quase nada. Então, sim, tem algum registro que ficou, mas a gente não sabe o que é. O registro, por exemplo, do milho. Nós temos a história do milho, é o milho que já é domesticado e que já é plantado em alguma escala, o milho tradicional, não o milho duro. O milho duro, por exemplo, talvez a gente nem tenha registros disso. Ele não quer Deixa andar. Ele lá, ele tá tímido, João. Porque não quer participar? Você quer participar? Senta aqui que o papai vai ler. Senta aí. Mas, ó, você não pode atrapalhar que as pessoas estão ouvindo, tá? Então, vamos lá.
Ô, Dé, você parou depois da abertura de espírito, né? Na agricultura. Sim. A película externa do pólen é muito resistente ao tempo num solo favorável não ácido. A paleopalinologia fornece uma análise microscópica de tais vestígios botânicos. Os grãos de pólen fósseis podem ser recolhidos, dissolvendo progressivamente uma amostra de terra com o emprego de ácidos quentes, ácido fluorídrico ou clorídrico, que eliminam o silício e o calcário sem atacar o pólen. E em seguida os humus orgânicos, potássio. O resíduo centrifugado e colorido é então colocado em gelatina, restando ao operador apenas reconhecer e contar cada grão para construir uma tabela de porcentagem. Esta fornece o perfil polínico do sedimento estudado. Dessa forma, pode-se detectar a presença da agricultura num sítio, precisar a evolução da paisagem, diagnosticar o clima através das variações da vegetação e determinar a eventual ação do homem e dos animais sobre a cobertura vegetal. Tais análises permitiram revelar atividades de domesticação de plantas alimentícias na África. Atividades essas centralizadas em vários pontos e difundidas por diversas regiões. O sorgo, inicialmente domesticado na savana, que se estende do Lago Chad à fronteira entre o Sudão e a Etiópia, o milho miúdo, o arroz africano, a voanzeia, a ervilha forrageira, o dedeizeiro, domesticado na orla das florestas, o finger millet, o quiabo e o inhame africano eram as principais plantas cultivadas na época. As plantas americanas foram introduzidas há relativamente pouco tempo, como atestam desta vez certas fontes escritas. A mandioca, por exemplo, hoje o alimento básico de vários povos na África Central, penetrou o reino do Congo pela costa atlântica só depois do século XVI. Com efeito, entre as plantas cultivadas no Planalto de Mbanza, Congo, capital do reino, a relação de Pigafetta Lopes, 1591, menciona apenas o luco, isto é, o Eleusine coracana, cuja semente é originária das margens do Nilo, na região em que este rio desemboca no segundo lago. A massamacongo, uma gramínea que é uma espécie de sorgo, o milho massangu, ou ainda massamampuca, que é o menos apreciado e com o qual se alimentam os porcos, o arroz loço, que também não tem muito valor, enfim, a bananeira de Congo e o dendezeiro bar. João, deixa eu ver aqui. Fato menos conhecido, as plantas africanas também se difundiriam para fora do continente. É certo que algumas espécies africanas se expandiram para a Índia, por exemplo, e para outras regiões asiáticas, embora em época tardia. Com efeito, as duas espécies de milho miúdo, milhete e finger millet, são comprovadas arqueologicamente na Índia por volta do ano 1000 antes da era cristã. O sorgo só era conhecido nessa região posteriormente, porque o sânscrito não possui uma palavra para designá-lo. Só falando a respeito do sorgo, né? Eu sabia que eu já tinha estudado a respeito desse cereal. Ele é um cereal sem glúten. Ah, é? É um cereal sem glúten, muito, muito consumido lá naquela região da África.
E ele é o quinto cereal mais importante do mundo, superado apenas pelo trigo, arroz, milho e cevada. Caramba! Entrou na minha área, eu já, né? Tchan! Ah, não aguenta, né? Não aguento, não aguento. Caramba! Ó, e é isso que você falou, que você leu agora, fala assim, olha, ele foi domesticado para consumo animal e humano na África, e Aham, depois foi difundido para a Índia e para a China. sim. Mais de 35% da população mundial utiliza o sorgo para consumo humano, Uhum, mas também alimenta os animais, tá? Então exatamente. você vê. Sabe por que eu quis trazer esse negócio do sorgo? Se é um alimento tão presente na alimentação dessa região, e a gente está numa crise terrível da questão da intolerância ao glúten, né? Agora sim. Principalmente, né? Mas fala muito a respeito da origem da nossa alimentação, né? Lógico que o trigo hoje está geneticamente modificado e isso faz muito mal para a saúde por causa do excesso de glúten. Mas você Uhum, vê que a alimentação base do ser humano não era só o trigo, né? Tinham verdade. outros elementos, outros cereais Sim. que fazendo esse balanceamento nessa alimentação, talvez não teria os problemas que a gente está enfrentando hoje. Não, e a gente Fora descobre que o trigo, como é utilizado, ele é recente, né? Se a gente pega o Sapiens, ele fala de 70 mil anos da domesticação da cultura agrícola. Aqui a gente está falando, lá estava falando de 70. Aqui a gente está falando de mais de 1000 anos, né? Ó, sua boca não tá aparecendo, você vai mais para trás, hein? Oh, mais de 70 não, mais de 100 mil anos. Não. Então, entre um relato e outro, por exemplo, entre as descobertas modernas e os registros do que hoje a gente conhece como alimentação fundamental, teve uma transformação grande. Teve uma transformação bastante. Uma adaptação, né? Bastante Muito grande. forçada. Sim, E essa última frase que você leu aí do último parágrafo, falando que ele só seria conhecido nessa região posteriormente porque o sânscrito não possui uma palavra para designá-lo, aí entra naquilo que a Nádia tinha falado, né? E que você tinha comentado anteriormente também. Tem muita coisa que nem tem como ter registro porque não tinha como ser descrito. sim, Mas através desse estudo muito amplo na história, né, que a gente está vendo aí, dentro da própria história tem botânica, e dentro da botânica essas vertentes que mostram sim. até qual tipo de polinização era feita na região, como era feita essa Caraca. polinização, e conta toda a história da alimentação dessa região através da polinização. Eu estou assim, de boca aberta com essa leitura de hoje. Né? Sim, foi para ela tá mostrando como essa tecnologia tá desvendando hábitos e como que se desenrolou, como se desenvolveu essa cultura, ou por que que ela chegou nesse ponto, que ela não foi necessariamente aleatória, né? Então, o que a gente sabe dos últimos 100 mil anos, 200 mil anos, é pouco perto do que está sendo descoberto. E em comparação com os primeiros capítulos que a gente fez da leitura, né? Sim. Isso é que está Pessoal mais tudo tecnológico, né? na suposição, contando a história do jeito que é. Vamos contar assim mesmo, que não importa muito a história desse lugar. E olha que Agora, ponto chegamos. não é agora sim você tem. Bom, você tem a desmistificação. Porque se por um lado, e aí sim é verdade, o mito, a lenda, esse relato mítico vai trazer alguma semente do que originou aquele passo ou de como foi recebido aquele novo evento. Mas aqui a gente está vendo que o evento, além de não ser aleatório, ele tem questões climáticas, ele tem questões de guerras e de interações, ele tem questões de desafios geológicos, de desafios geográficos, ele tem muito mais relações e muito mais mudanças e interações que agora são mapeadas. Ou seja, não são mais mitos, né? História é história. Agora não tem contra fatos, não há argumentos, né? João, aí não, né, João? Acende essa luz.
Eu vou continuar a leitura, tá bom? Peraí, não, peraí. Angélica Cabeça, não, entrou, assim, eu preciso ler. minha Preciso irmã ler. entrou. Oh, meus amores, tudo bem com Não, ó, vocês? papai tá Estamos fazendo lendo, aqui uma tá? leitura da história da África. Pode continuar? Vamos lá, pode ler. Eu sou um Você pai. com a creche do Eu sou um papai? pai presente aqui. A creche do papai? Tá virando. Na ausência de qualquer documento escrito ou tradição oral, essas informações da arqueologia e da paleobotânica podem informar o historiador sobre a série de etapas que fizeram nossos ancestrais neolíticos passarem de uma economia de coleta a uma economia de produção. Além disso, esses fatos evidenciam por si mesmo um fluxo de relações entre as civilizações neolíticas e não um difusionismo. Restos de cães, porcos, carneiros e cabras sugerem que a domesticação de animais começou nos centros neolíticos do Oriente Próximo, mais ou menos na mesma época que a cultura das plantas, entre 9.000 e 8.000 antes da era cristã. A partir disso, foi proposta uma cronologia teórica da domesticação dos diferentes grupos de animais. De início, os necrófagos, como o cão. Em seguida, os animais nômades, como a rena, a cabra e o carneiro, e por fim, os animais que podem servir de meio de transporte, como o cavalo, e por fim, os animais para os quais se impõe uma vida sedentária, o gado grosso e os porcos. Os animais que podem servir de meio de transporte, como o cavalo, o asno e a lhama, teriam sido domesticados em último lugar. Esta cronologia geral, porém, não se refere sempre à África. O cavalo, que como o boi e o asno, desempenhou um papel de motor da história. Através dos tempos, só aparece na África, precisamente no Egito, no fim da invasão dos Ixos, cerca de 1600 antes da era cristã, como atestam fontes iconográficas e da Sagrada Escritura. Por volta do século XIII, antes da era cristã, ele foi transmitido como animal de guerra aos líbios e mais tarde, no início do primeiro milênio, aos núbios. Com exceção das áreas atingidas pela civilização romana, o resto da África só utilizaria amplamente o cavalo a partir das conquistas árabes da Idade Média. 2 cavalos selados e arreados, ladeados por 2 carneiros, faziam parte dos emblemas do rei do Mali, de acordo com o relato do escritor Ibn Battuta, 1304-1377. Uau! Show de bola, né? Que coisa, hein? Até que tipo de animal e quando esse animal foi introduzido, né, na cultura. Que Verdade. coisa. Bom, olha, 48 minutos. O João tá no pique aqui. Tá se acabando. Sim. E eu vou cumprir minha função de pai agora. Vou dar um Só jeito para não nesse... deixar passar batida aqui a leitura, que a gente já tinha prometido, né? Então, cumprimos o nosso compromisso, que era ontem, mas como teve encontro do Por Mulheres Mais Felizes, a gente não conseguiu fazer na quinta. Mas toda quinta... Ô, Dé, peraí. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu acho que eu vou ler esse último parágrafo, porque agora eu vi como é que vai começar o próximo, e aí o outro vai começar bem interessante. A gente consegue fazer um gancho bem legal. Tá tudo tão legal, né? Então eu vou fazer só essa última leitura, pode ser? Opa, do último parágrafo. Vamos lá. Último parágrafo da página 65. Vamos fechar com que vai para chave de 66. ouro. Isso. Então vamos lá? Uhum. Quanto ao dromedário, o camelo de uma corcova, sua chegada à civilização africana também não é tardia. Esse animal parece de forma suficientemente clara numa pintura rupestre no Saara chadiano, no século III antes da era cristã. Os homens de Cambises o introduziram em 525 antes da era cristã no Egito, onde ele desempenharia importante papel nas comunicações entre o Nilo e o Mar Vermelho. Sua penetração no Saara Ocidental ocorreu mais tarde. De fato, o camelo, que é essencialmente um animal do deserto,
onde substitui com frequência o boi e o asno, foi difundido no Maghreb, ao que parece pelas tropas romanas de origem síria. Os berberes, refratários à paz romana e à sua forma de organizar a posse da terra, emanciparam-se graças ao camelo. Ele permitiu-lhes estabelecerem-se além do limes, nas estepes e nos desertos. Os negros sedentários dos oásis foram imediatamente repelidos para o sul ou reduzidos à escravidão. Olha que louco, com a introdução de um animal no contexto e toda a questão política e geográfica que se Mudou. desenvolve através dela. Uhum. Um hábito Sim, foi modificado pela introdução de um animal naquele sistema, né? exatamente. É isso aí, como disse o Ganda. Ganda, beijo na Bel. Saudades de vocês. Hoje eu não tenho fitinha colorida para marcar o meu. A Só semana sábado. que vem você me. Só Sábado sábado. você arruma para mim, tá bom? Beleza. Sábado Galera, é amanhã, inclusive. Sábado, olha, conhecido como amanhã. conhecido como amanhã. Depois que você der aula, Amanhã eu começo uma nova etapa, graças a Deus. Exatamente. Assim como eu, deixa eu contar pra vocês. Agora eu posso dar as notícias, né? Sim. A Poliedocop a gente está trabalhando, firme e forte, eu e o Rosso. Rosso, eu fiquei de desenhar um negócio para ele, já passei. Sig Terapias, a gente está desenvolvendo material para atendimento corporativo. Então, atendimento corporativo na área de terapias. Vai ter um braço de psicanálise, um braço de gestalt, terapias no geral. Então, logo logo vocês vão saber mais sobre isso. O Espaço Vida Zen, o que vocês andam fazendo, Ganda? Tá lá, firme e forte, fazendo massagem, fazendo todo um cuidado com as pessoas. Bom, eu mostrei para vocês aqui a ring Ganda também light. faz atendimento em domicílio. Também. Só para falar, às vezes a pessoa está impossibilitada ou conhece alguém que precisa. Tá, desculpa. Pode continuar. A Gi estava no começo da live de pijama. Ela mostrou. Eu estava aqui mostrando a armação que ela preparou para mim aqui com a ring light, porque a gente está fazendo em espaço diferente hoje, né? Uhum. A Gi já tinha disponibilizado o ferramental que a gente usa na casa da Dé, mas hoje, como a gente está em espaço diferente, ela preparou todo um esquema para mim. Então, obrigado, Gi. A Gi está na Lely G Tem Ports. Todos os materiais que a gente usa são delas aí. Meu Deus. Parabéns, Gi! Gente, façam suas lives com uma iluminação maravilhosa, com um tripé fantástico, através do Lely G Imports. Entra lá que tem muita coisa legal, viu? Não, eu vou falar, ó. Ela me salvou hoje porque eu tava precisando dessa conexão aqui, porque eu só tenho uma do carregador de celular. E ela tem dessas daqui. Isso me salvou hoje, além do cabo de 3 metros para celular, que é maravilhoso. Eu nem acredito que esse cabo chegou. Esse cabo salva vidas, meu Deus do céu. Salva. Então, a Gi realmente está salvando a gente. Arrasando. Cuidando da gente, exatamente. A Dé fez ontem o Por Mulheres Mais Felizes, então foi ontem, encontro. Ô, Dé, o pessoal... Quando você faz os encontros mensais, tem como ver? Não, né? Ele é só no Zoom. Quando a gente faz pelo Zoom, a gente não divulga. Porque fica um espaço pra gente bater papo mesmo, falar sobre os problemas, né? Então a gente não... Só nas lives mesmo. Mas eu fiz um post agora lá no Por Mulheres Mais Felizes, falando um pouquinho sobre o que a gente conversou ontem no encontro, que a gente falou sobre tristeza ou depressão, para a gente conseguir identificar qual é a diferença dos dois e se procurar tratamento, né? Procurar sempre ajuda é importante. Então tem um post lá no Por Mulheres sobre Você falou um negócio super legal, que eu achei super legal, que é depressão e estado depressivo. Sim. Depois você posta alguma coisa. A Gi tava com a gente.
Ó, a diferença. a galera do Salide Brasil tá sempre curtindo toda a postagem, pessoal. Vocês são Falei demais. com o Pedro hoje, ele falou que Falou? ele precisa voltar com. Ele tá cheio de projetos lá, saiu de férias também, mas que tá firme aí no propósito de começar as lives novamente semana que vem. Ah, falando nisso, Pedro, fica ouvindo aí, porque a gente vai falar já já do Instituto Social e... Não, ele você falou põe, que quer você fazer uma tirou, você parceria, põe. viu? Oi? Quer divulgar, a gente falou, eu falei para ele que ele viu o post que nós fizemos do Instituto e da parceria que a gente foi atrás, e ele me mandou mensagem por conta disso. Ah, então deixa eu já falar do Instituto. Fale. Ó, tivemos um evento super gostoso, fomos na Assembleia Legislativa, estamos trabalhando parcerias para trazer algumas coisas para a comunidade, nesse caso a comunidade da Vila Brasilândia, Jardim Carumbé, Santa Terezinha, que é a região que a gente atende. Ó, que gostoso. Enquanto eu estou fazendo isso, tem que colocar a meia no moleque, porque ele tá fazendo um escarcéu aqui. Então a gente fez uma... Verdade. Então a gente foi falar, ô João, cuidado com o tripé, filho. Nós fizemos a visita daí lá que você acabou de chutar. na LESP, né? Então nós fomos lá, falamos com o delegado Bruno, deputado delegado Bruno, não mexe assim. Você tá balançando, as pessoas vão ficar enjoadas, João. Então nós estivemos lá, né? Foi uma correria maluca. Eu mudei de emprego. Vem cá pra você ver aqui na frente o que acontece. Porque tá balançando, vem aqui pra ver. Eu mudei de emprego, olha que felicidade, eu tava no ramo de confecção de roupas, agora eu tô na confecção de tecidos, eu tô num passo atrás, num outro processo da indústria. Daqui a pouco você tá fabricando tecido. Olha, seria legal, tô gostando muito do que eu tô aprendendo e tô de novo mexendo com a parte de processo, mexendo com toda a parte de... Hoje papai me buscou na escola. É verdade, eu te busquei na escola, que né? delícia! Uhum. Olha lá. Essa é a surpresa de hoje, o João. João tá participando. Ah, João, tira essa testa enorme daí, né, moleque? Vem pra cá, pra eu também ver. O Mikael já colocou aqui, e ficou enjoado, tá vomitando. Viu? Ó, o que acontece quando você balança aqui, ó. Olha lá o que tá acontecendo, ó. Vai. Aí foi isso, então nós tivemos essa atividade. O Instituto Social Simone Silva tá com várias atividades, e uma delas, e eu acho que já estamos para fechar, é fazer a leitura da psicanálise lá. Então vai ser uma atividade semanal lá. Semanal por enquanto, depois a gente transforma ela em quinzenal, porque a gente inclui alguma outra coisa também online. Mas fazer essa abertura desse conhecimento para as comunidades, não é para a comunidade atendida pelo Instituto, é para as comunidades através do trabalho do Instituto. Então vai ser online para que todo mundo tenha acesso. E por isso que eu lembrei da Salide. Eu falei, poxa, isso daí é um trabalho legal, se eles tiverem afim. Bom, nós faremos de qualquer forma. Não, o Pedro me mandou mensagem falando a respeito disso. Ele falou, não, que ele viu que nós fomos lá falar com o delegado Bruno, ele tinha muito boas referências dele, viu? Eu vi mais gente falando aqui, moleque. Calma. Ele falou que o delegado Bruno, ele tinha algumas boas referências do trabalho dele, e queria saber se ele era daquele jeito bacana mesmo, como parecia. Eu falei, nossa, a gente foi muito bem tratado, né? Eu vou falar. A minha opinião. Ele é um delegado, tem um ferramental de conhecimento muito bom. É um cara que leva o trabalho dele a sério, ele nos analisou e a gente viu que ele estava nos analisando. Ele não sabe, mas a gente tem morfopsicologia, a gente tem as nossas bases, ele tem as deles. E é lógico, a gente estava todo mundo tateando. Mas foi um negócio muito legal. A conversa foi boa, foi bastante franca. Eu acho que o fato da gente também ter uma experiência de vida permite que a gente olhe para tudo aquilo e saiba o que é promessa vazia e o que é uma conversa consistente. E a conversa foi consistente, sem promessas infundadas, sem promessas do tipo, vamos fazer o mundo, não. Pé no chão, realidade, o que se der e o que der para fazer, sabe? Nada de extravagante ou nada de fantasioso. Aquilo, né? Exatamente. É bem legal. É lógico, a gente percebia, todo mundo ali estava se analisando, se conhecendo, tateando o que está fazendo, porque existe muita ONG que é usada de muitas formas, que não só para ajudar a comunidade. Assim como existe muito político
que se vale desses trabalhos para ter benefícios. Uhum. E no final, a gente começou a se entender e perceber que não se tratava disso, de um lado e do outro. E essa é que é a ideia, né? Nem toda parceria é para ajudar boa. a comunidade, né? Exatamente, nem toda parceria é boa. Às vezes precisa mesmo de saber que tipo de relação está se estabelecendo e se vai se manter ou não. E ele fez muito bem feito, nós fizemos também a nossa parte e apresentamos os projetos e no final, depois de toda essa leitura feita, depois de todas essas ponderações, a gente para de balançar aí, João. Que é isso? Depois de todas essas ponderações, a gente viu que sim, tem campo para se trabalhar e um campo interessante para fazer trabalhos Sociais dignificantes importantes para a dentro da população. Foi bem legal. A gente vai falar bastante coisa ainda a respeito dessa parceria, eu acho que vai render bastante. Sim. E a gente ficou bem feliz mesmo com a visita lá. A gente foi levado a sério os projetos, a gente tinha os projetos na ponta da língua para falar. Sim. A gente tem um projeto de fralda na comunidade, a gente falou para ele, e principalmente esse acolhimento de mulheres que vivem em situação de violência e mães solo dentro da comunidade. Então, quem estiver assistindo ou que souber de alguém que queira ajudar a gente no projeto, a gente está aceitando toda a ajuda possível. O que isso me lembrou? Mãe solo, mulher com dificuldade, com trabalho. Não, agora mais ninguém. Você pode balançar. Porque você tomou vergonha na sua cara. Agora, isso me lembrou quem? Alexandra Lohas, que é uma mulher ativa na causa das mulheres, da mulher negra na sociedade. Então é outra pessoa que eu lembrei. O Isupério, falar de defensores de causa e não falar de Isupério é sacanagem. Isupério, Alexandra. Casa Comé, ó, isso daqui é uma coisa que eu vou pedir. Um dia dessa, você tem que fazer uma entrevista com o seu chefe da Casa Comé. Meu chefe, Carmen, ele é muito gente. Esse cara deve ser bom demais. Eu já tô curioso. É Carmínio? Carmine. Carmine. Eu já tô curioso de conhecer as suas histórias, de como surgiu a Casa Colmeia, como é que ela se montou em 29 anos de história em Osasco já. É. 29 anos. É uma história boa, né? Vamos fazer uma entrevista com ele, realmente. Eu acho que a gente deveria montar aquele programa de entrevista, sabia? Aquele que a gente vai montar lá na comunidade e fazer um geral. Enfim. Nem acho. Você tem os seus projetos para falar com tudo, é demais. Né? Vamos que mais, Dé? Que mais? Você vai... Oi? O bom é que você é organizado e você consegue fazer as coisas, colocar as coisas em prática. Eu consigo. Mas é isso, os agradecimentos são esses. Estou muito feliz com as aulas, você com o novo emprego, e semana que vem a gente conta as novidades de como foi a nova semana, né? Estou me divertindo muito, estou gostando muito. Beleza? Beleza, galera, eu acho que é isso, né? A gente tem que dar o sorriso para ficar no final? Tirar o... Eu tava querendo tirar essas canjicas, olha as canjicas. Ô, Nadinha, foi um prazer ver você de novo, hein? Que bom que você apareceu. Ganda! O Ganda é nosso... Nosso o quê? Nosso fotógrafo oficial é o Ganda. Vem cá, dá tchau pra ela ouvir. Aparece aqui. O Ganda é o nosso fotógrafo oficial. Beijo, tá dando João! Tchau pra Débora. Tchau. Beijo! Fala tchau para todo mundo. Tchau para todos. Agora deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Fala, até mais. Até mais.